Olá pessoal, vamos que vamos, em ritmo apertado, acelerado de preparação para o Enem. E lembre-se, você não está sozinho, Paulinho da Matemática está com você, porque juntos sempre seremos cada vez mais fortes. Beleza? Hoje eu quero dar uma dica muito especial, gente. Eu tenho recebido muitas vezes dúvidas de alunos em que dentro da resolução de uma determinada questão não consegue concluir, não consegue desenvolver corretamente e chegar na resposta correta do gabarito, muitas vezes por uma certa deficiência ou uma certa dificuldade com tópicos que são importantíssimos dentro da matemática básica. E essa aqui é uma situação que acontece com muita frequência, esse erro, não entender a diferença de uma equação do segundo grau dessa forma com a raiz quadrada, tá certo? E aí eu quero discutir isso aqui com você e eu espero que essa dica te ajude muito na sua preparação, tá certo? Eu coloquei dois exemplos aqui que são importantes para que você entenda o raciocínio e a ideia que está por trás disso tudo. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 16 e aqui eu tenho x ao quadrado igual a 16. Muitos acham que essa situação é uma situação idêntica, são situações que querem dizer a mesma coisa e na verdade não querem dizer a mesma coisa. Tá certo? Muitos entendem que a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, tá? E aqui existe um detalhe muito importante. Quando eu te falo sobre raiz quadrada, você já percebeu que a pergunta é: qual é a raiz quadrada de 16? Você percebe que essa pergunta está no singular e não no plural? Então, quando eu falo de raiz quadrada, eu falo de valores que são maiores ou igual a zero, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, eu percebo, sabendo que essa pergunta está no singular e não está no plural, que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, tá certo? É igual a 4. O que quer dizer a palavra raiz quadrada? É como se fosse a solução da área de um quadrado. A pergunta aqui é o seguinte: se um quadrado tem área 16, qual é a medida do lado desse quadrado para que a área dê 16? Raiz quadrada é a solução que equivale ao lado de um quadrado. Isso quer dizer raiz quadrada, tá certo? É um símbolo lá da aritmética, da álgebra, mas que tem uma forte ligação com quem? Com a geometria. Então eu penso no seguinte: o lado de um quadrado pode ser negativo? Ter medida negativa? Obviamente que não, tá certo? Então nesse caso, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, e aí você entenda, leve para a geometria. Eu quero saber o seguinte: supondo que a área desse quadrado tenha, que esse quadrado tenha área 16, qual é a raiz ou qual é a solução? Qual é a medida do lado desse quadrado para que a área seja 16? Então, o lado deve medir 4 e não mais ou menos 4, porque não faz o menor sentido a medida de um lado de um quadrado, de uma figura plana, ser negativo, tá certo? Do outro lado, eu tenho uma questão muito importante também. Aqui não está perguntando sobre raiz quadrada ou lado de quadrado. Aqui está perguntando o seguinte: eu quero saber qual é ou quais são, olha a pergunta, já mudou do singular para o plural, na verdade. Quais são os valores que, se eu elevar ao quadrado, isso me resulta em 16? Então, qual é ou quais são os valores cujo quadrado resulta em 16? Para resolver uma equação como essa, comumente o que nós fazemos? Nós fazemos que o x é igual a mais ou menos. Isso aqui já é um artifício aritmético, algébrico, para que você consiga chegar na solução. Então, eu uso da raiz quadrada para responder essa pergunta. Então, o x aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Porque eu sei o seguinte: todo número negativo elevado ao quadrado não se torna positivo? E todo número positivo também elevado ao quadrado não se torna positivo? Olha que interessante. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, o x vai ser igual a quanto? Mais ou menos 4. Porque eu sei que se eu pegar o menos 4 e elevar ao quadrado, isso resulta em quê? Resulta em 16. Mas se eu pegar também o 4 positivo e elevar ao quadrado, isso também me dá um valor positivo. Só que aí você tem que tomar o máximo de cuidado nessa questão, tá? Cuidado, mais uma vez. Cuidado,
menos 4 elevado ao quadrado é diferente do menos 4 elevado ao quadrado. O que eu quero dizer com isso, gente? Cuidado com o parênteses, tá bom? Então, quando eu coloco o menos sem o parênteses, primeiro eu resolvo a potenciação. 4 ao quadrado é quanto? 16. Como eu tenho o menos fora, então o resultado dessa operação é menos 16. Mas quando eu tenho o menos 4 dentro do parênteses, é como se fosse o seguinte, gente. É como se fosse menos 1 vezes 4, e eu vou colocar um colchete aqui de outra cor para você entender. Vou colocar de vermelho, ó. É como se fosse isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Esse menos aqui é como se fosse o menos 1. Tá certo? Olha que interessante. Menos 1 elevado ao quadrado dá quanto? Menos 1 ao quadrado é 1. Vezes 4 ao quadrado é 16. Então isso aqui, 1 vezes 16 dá 16. O menos entre parênteses, número negativo elevado ao quadrado entre parênteses me dá positivo. Quando eu não tenho parênteses, o que prevalece é o sinal que está do lado de fora. Primeiro eu faço a potenciação. Tá certo? Gente, são detalhes importantes que podem te levar à resposta correta ou à resposta incorreta da questão, tá? E eu espero que nunca mais você confunda o significado dessa equação com o cálculo de uma raiz quadrada, tá certo? Espero ter te ajudado com mais esse vídeo, tá certo? Tome nota das partes mais importantes, não deixe de se organizar. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar aquela curtida. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, não deixe de se inscrever para receber as atualizações. E eu te espero no nosso próximo encontro. Tá certo, gente? Aquele abraço e até a próxima, gente. Bons estudos!